Sejam todos bem-vindos ao segundo webinar Sungrow. Nós agradecemos a participação. A ideia é estar cada dia mais próximo de todos vocês, principalmente nesse período de pandemia, mas assim que passarmos dessa fase, certamente estaremos juntos presencialmente e em eventos presenciais, rodando aí todas as cidades do Brasil. Essa sessão está sendo gravada para uso interno, mas ela pode ser disponibilizada também para quem tiver interesse posteriormente. A ideia deste webinar é falar um pouquinho sobre a tecnologia dos inversores residenciais da Sungrow. São inversores que performam muito bem, são inversores que nas aplicações residenciais ele tem um destaque, principalmente pelas diversidades que nós encontramos aqui no Brasil. No início desta apresentação, faremos uma abordagem sobre a Sungrow. No webinar passado, o Rafael Ribeiro, que é o nosso Country Manager, fez um detalhamento de como a Sungrow está posicionada no mundo e no Brasil. Então, quem não teve a oportunidade de assistir esse webinar, hoje nós só faremos um resumo, mas o foco principal será o detalhamento dos inversores residenciais. Nós temos um time da Sungrow acompanhando esse webinar, então qualquer dúvida que vocês tiverem, existe um campo na barra inferior com o nome QEA. Este é um campo onde vocês podem enviar todas as suas perguntas, que durante a apresentação nosso time vai responder, e perguntas recorrentes ou perguntas que nós julgamos ter interesse do público, nós responderemos aqui online. Então, fiquem à vontade, o nosso time está aqui para ajudar vocês. A ideia é que vocês, de fato, tirem todas as dúvidas, algo que vocês carregam aí por um bom tempo, que ninguém nunca pôde ajudar vocês. Este é o momento. Então, dando início à nossa apresentação, meu nome é Isaac Guanabara, eu sou especialista de produtos da Sungrow do Brasil. Eu atuo nesse mercado, eu tive a oportunidade de entrar nesse mercado em 2012, então são mais de 6 anos de experiência. Lá em 2012 era um mercado que nós julgávamos o mercado do futuro. O mercado de sistema conectado à rede, ele praticamente não existia. Então eu tive esse privilégio de acompanhar todas as fases até os dias atuais. Então sempre trabalhei em distribuidores, comecei atuando no departamento de assistência técnica, fazendo manutenção de inversores, depois no departamento de pós-vendas. Naquele momento era muito difícil, porque nós tínhamos poucas informações sobre inversores e, principalmente, apareciam muitas novidades de acordo com as diversas redes que nós temos no Brasil. Após isso, eu trabalhei no departamento de certificação, então fiz muita certificação de inversores, ensaios em laboratórios. Após eu seguir para a parte de treinamentos e também palestras, hoje eu estou na Sungrow, cuidando dos inversores de 2 a 250 kW. Então, no final da apresentação, teremos todos os dados de contato, fiquem à vontade, qualquer pergunta que vocês tiverem, estou aqui para ajudar todos vocês. Esse webinar de hoje, como eu disse, ele será focado nos inversores residenciais, mas nós temos um planejamento até julho. Todas as quintas-feiras nós teremos webinars. Então, nosso próximo webinar será o lançamento do SG25CX-SA. Será um inversor de 25 kW, podendo chegar a uma potência de 27,5 kW, trifásico 220 volts. Então, esse será o primeiro inversor trifásico 220 volts lançado pela Sungrow do Brasil. E aí, na próxima semana, nós estaremos juntos. Certamente será um webinar muito bacana, com detalhamento e todos os diferenciais desse inversor para ajudar vocês, principalmente naquelas regiões onde o padrão de entrada é trifásico 220/127. Além disso, nós teremos uma série de webinars durante 3 semanas seguidas, falando sobre o iSolar Cloud. O primeiro deles será no dia 14/5, uma introdução sobre o iSolar Cloud, que é o nosso sistema de monitoramento. É uma plataforma disponibilizada via web, também disponibilizada via aplicativo, tanto iOS quanto Android. Em seguida, nós falaremos sobre a criação e configuração de uma planta. Essa é uma dúvida recorrente, então nós decidimos fazer essa apresentação para que até mesmo vocês tenham isso em mão para revisar no momento futuro que julgarem necessário. No próximo webinar, nós falaremos sobre o ajuste de configurações desse inversor. A Sungrow tem um diferencial muito grande, que ela permite que os ajustes dos inversores sejam feitos remotamente. Então, nós falaremos também como fazer esse ajuste sem a necessidade de deslocar até o local da instalação.
Tudo isso você consegue fazer do seu próprio escritório. Em seguida, nós falaremos sobre as boas práticas de operação e manutenção. Este também é um tema muito importante, porque você precisa seguir essas boas práticas de operação e manutenção para que seu sistema performe da melhor maneira possível, né? E você entregue o resultado que você prometeu ao seu cliente. Então, a Sungrow está aqui para te ajudar e te passar todas as informações para que esse trabalho seja desempenhado da melhor maneira possível. Em seguida, nós falaremos das soluções comerciais e industriais. A Sungrow tem um portfólio muito legal sobre aplicações comerciais e industriais. Eu vou passar um breve review logo em seguida sobre a linha de produtos Sungrow para que vocês tenham uma noção geral, mas teremos um webinar detalhando cada um desses produtos. No dia 10/6, nós iniciaremos uma sequência de webinars, serão 2 webinars em sequência, falando de aplicações em sistemas de armazenamento de energia. Então, o primeiro webinar no dia 10/6 será sobre as aplicações e no dia 18/6 sobre as soluções disponibilizadas para o mercado brasileiro. Então, atente-se a esses 2 webinars, o mercado de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. É um mercado muito grande. Quem se especializou há 3, 4, 5 anos atrás, certamente hoje está muito bem. E o mesmo vai ocorrer com os sistemas de armazenamento de energia. Então, agora é a hora de sentar, é a hora de estudar, é a hora de se especializar nesse tipo de aplicação, porque num futuro próximo esse mercado vai ser tão grande ou até maior do que os sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, é uma dica pessoal que eu deixo para vocês. No dia 25/6, nós falaremos novamente sobre as boas práticas de instalação e comissionamento, só que aqui focando em sistemas de maior porte. Já para dar início, uma pincelada rápida da apresentação do dia 9/7, que será soluções de 1 a 5 megawatts. Hoje a Sungrow é líder nesse segmento de usinas de 1 a 5 megawatts, com aproximadamente 60% do market share na última pesquisa que nós fizemos, contabilizando 2017, 2018 e 2019. Então, a Sungrow tem muito conhecimento, tem um know-how técnico muito grande e aplicações reais para trazer conhecimento para vocês. No dia 16/7, falaremos sobre o fator de dimensionamento dos inversores. Essa é uma dúvida também comum. Visto essa necessidade, praticamente todos os dias nós recebemos esse tipo de pergunta. Isaac, qual é o carregamento máximo que eu posso colocar nesse inversor? Então, hoje nós falaremos sobre o carregamento máximo dos inversores residenciais. Essa mesma regra se aplica a todos os outros inversores da Sungrow. Então, hoje nós já iniciaremos a falar sobre esse assunto e no dia 16/7 nós detalharemos ainda mais. No dia 23/7, nós falaremos sobre operação e manutenção. Uma função muito importante que é o traçador de curva IV. O traçador de curva IV ele vai permitir que você faça análises recorrentes da sua usina. Então, ele vai identificar se você tem algum tipo de má conexão, algum tipo de sombra, alguma célula danificada. Então, esse sistema de traçador de curva IV, ele vai permitir que você faça análise constante para você sempre garantir a melhor performance do seu sistema. No dia 13/8, falaremos sobre a aplicação de compensação de reativo noturno, que é a função que nós chamamos de Key at Night. Essa é uma função bem importante, principalmente em sistemas aí de 1 mega em diante, quando você tem um tráfego dedicado para o sistema fotovoltaico e esses tráfegos estão magnetizados durante a noite. Então, você precisa fazer a compensação do reativo para que seu fator de potência não fique muito baixo. E no dia 10/9, nós falaremos sobre a função do PID e o anti-PID, tá? PID Recovery e o anti-PID. São funções integradas ao inversor que amenizam os danos causados pelo PID. Beleza? Então, está anotado, está dado o recado sobre todos os webinars Sungrow. Mas todos vocês que estão assistindo essa apresentação, nosso time de marketing vai mandar esse calendário, vocês estarão constantemente sendo relembrados sobre os webinars, para que vocês tenham oportunidade de participar e cada vez mais adquirir mais conhecimento. Então, dando início sobre uma apresentação rápida da Sungrow, para quem perdeu o webinar passado. A Sungrow é uma multinacional chinesa, ela foi fundada em 1997 pelo professor universitário Cao. Ele tinha a ideia de levar energia renovável às regiões, principalmente regiões isoladas da China. Então, ele iniciou as atividades da Sungrow em um pequeno laboratório. Isso logo tomou uma proporção imensa, sendo que já em 2016 a Sungrow expandiu as suas atuações para o mercado mundial.
E aí, expandindo as atuações para o mercado mundial, a Sungrow teve uma evolução extremamente rápida. Já em 2011, abriu um IPO na Bolsa de Valores de Shenzhen. Então, hoje a Sungrow é uma empresa listada em bolsa. Isso é muito importante porque todos os dados de faturamento, dados de expedição, são todos dados auditados. E alguns desses dados eu vou mostrar aqui para vocês na apresentação de hoje. Em 2015, a Sungrow tornou-se líder do market share global em energia solar fotovoltaica. Em 2018, inaugurou a sua primeira fábrica fora da China, que é uma fábrica na Índia. Também vou mostrar essa fábrica para vocês. E em 2019, a Sungrow atingiu um marco histórico, que foi a expedição de mais de 100 gigawatts de inversores para o mundo. Então, é de fato um know-how muito grande, uma experiência muito grande em inversores. Falando um pouquinho sobre as fábricas, a fábrica da esquerda é a nossa fábrica de Hefei, na China, o nosso headquarter, que tem uma capacidade de produção de 47 gigawatts por ano. Então, é desta fábrica que sai a maior parte dos inversores, os inversores fornecidos para o Brasil, todos saem da fábrica da China. Nós temos também uma fábrica na Índia, onde ela é responsável principalmente para fornecer soluções para o mercado indiano e o mercado norte-americano. Então, quando nós tivemos recentemente alguns conflitos entre China e Estados Unidos, essa fábrica desempenhou um papel muito importante para que aquele mercado não tenha falta de materiais, principalmente materiais vindos da China. Ainda falando sobre a Sungrow, o core business principal da Sungrow é a fabricação de inversores fotovoltaicos, mas a Sungrow também investe no desenvolvimento de projetos próprios, investe também em sistemas de armazenamento de energia. Então, desde 2016, a Sungrow já investe muito em sistemas de armazenamento de energia. Nós temos uma joint venture com a Samsung, onde a Samsung é responsável pela fabricação das baterias de lítio-íon e a Sungrow é responsável pela fabricação dos PCS, ou seja, os conversores de energia. Então, a Sungrow irá passar para vocês todos os detalhes sobre esse tipo de aplicação e todos os know-hows e todas as aplicações que nós temos bem-sucedidas. São no total mais de 800 aplicações já rodando no mundo. A Sungrow também fabrica conversores para motores de veículos elétricos. Essa é uma venda B2B, ela não é destinada ao consumidor final. Sungrow também fabrica sistemas flutuantes. Hoje a Sungrow tem a maior usina fotovoltaica flutuante do mundo, sendo que nós temos mais de 400 megawatts de usinas flutuantes já instalados. E por fim, a Sungrow também tem um braço onde fabrica conversores para aerogeradores. Então, se vocês notarem, todos os ramos de atuação Sungrow são ramos do futuro. Então, é uma empresa que está muito bem consolidada. E eu vou explicar aqui agora para vocês alguns números sobre o desenvolvimento sustentável Sungrow. Então, como eu disse para vocês, a Sungrow em 2019 completou uma marca histórica de mais de 100 gigawatts de inversores no mundo, sendo que o ano de 2019 foi um ano muito bom. Apenas em 2019 a Sungrow teve uma expedição de 17,1 gigawatts. Então, esse número bem relevante representa aí aproximadamente 15% do market share mundial. Então, nem todas as pessoas, principalmente quem hoje está focado em sistemas de menor porte, conhecem a Sungrow, mas quem já está focado nos sistemas de maior porte, quem faz uma pesquisa mundial, sabe da representação que a Sungrow tem hoje no mercado mundial. Então, 15% desse mercado, de fato, é um mercado muito grande. Falando em números, tá? Falando um pouquinho aqui em faturamento, em 2018, a Sungrow teve um faturamento de 1,5 bilhões de dólares. Nesta semana, ainda não está nessa apresentação, mas nesta semana saiu os dados auditados de 2019. Sungrow teve um faturamento de 1,86 bilhões de dólares. Então, notem que é uma empresa com faturamento alto, é uma empresa consolidada. Isso é muito importante, porque quando você compra um sistema fotovoltaico, a garantia mínima que você recebe é de 5 anos. Mas será que daqui 5 anos essa empresa estará aqui para te dar o suporte devido? Podem ter certeza que a Sungrow sim, inclusive a Sungrow foi eleita a empresa com maior bankability do mundo. Falando também aqui no número de expedições, notem que ela foi crescendo constantemente. Isso se dá principalmente pelo investimento da Sungrow em pesquisa e desenvolvimento. Então, em 2017, uma expedição de 16,5 gigawatts
2018, 16,7 gigawatts e 2017, 17,1 gigawatts. A Sungrow hoje tem o maior time de pesquisa e desenvolvimento de inversores fotovoltaicos do mundo. Aproximadamente 40% dos inversores dos colaboradores Sungrow estão focados em pesquisa e desenvolvimento. Somente em 2019, a Sungrow investiu mais de 90 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, tendo um total de mais de 2.000 patentes. Então, isso é muito importante porque a Sungrow sempre busca estar um passo à frente do mercado. Então, eu vou explicar para vocês algumas tecnologias diferenciais Sungrow. E quem também tiver a oportunidade de acompanhar os próximos webinars, vocês terão um detalhamento de todas as linhas e todos os diferenciais da Sungrow e patentes de fato aplicadas para o mercado. A Sungrow hoje fornece inversor para mais de 60 países, num total de mais de 20 subsidiárias. A importância de você fornecer um inversor para mais de 60 países é porque praticamente você tem que atender às exigências de normativas do mundo todo. E as 20 subsidiárias são muito importantes para estar próximo ao cliente, para estar próximo àquele mercado, que certamente vai demandar algum tipo de apoio. Então, a subsidiária do Brasil, tecnicamente, ela é responsável por atender do México para baixo. O Ricardo está acompanhando essa apresentação aqui comigo hoje no escritório da Sungrow. Ele é o diretor técnico da América Latina. Então, é bem bacana, porque sempre que nós temos algum tipo de novidade, essa novidade ela chega primeiro no Brasil, para que o Brasil compartilhe essa novidade com a América Latina. Então, certamente vocês estão muito bem acompanhados aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, o nosso escritório está situado na Vila Olímpia. Estão todos convidados, obviamente, após a pandemia, a conhecer o nosso escritório. Nós podemos também fazer treinamentos focados para a equipe de vocês. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer ou detalhar algum tipo de aplicação, algum tipo de produto, fiquem à vontade para entrar em contato com a Sungrow, porque nós estamos abertos a esse tipo de contato e nós gostamos desse tipo de contato próximo com os nossos parceiros, principalmente vocês que estão em campo, estão sentindo todas as dificuldades do dia a dia. No Brasil, a nossa equipe está bem consolidada. Hoje nós temos o time de pré-vendas e engenharia, no qual eu faço parte. Nós temos o time de vendas e nós temos o time de pós-vendas e também o time de logística e o time operacional. Então, todas as dificuldades, caso você tenha algum tipo de dificuldade, caso você precise de algum tipo de treinamento, caso você queira fazer alguma cotação dos produtos Sungrow, tudo isso será feito pela equipe local, pela equipe do Brasil. Você não precisa entrar em contato com nenhuma equipe fora do Brasil. Então, isso é bem importante. A gente sabe que, em alguns casos, nem todo mundo consegue falar inglês. Então, para facilitar esse tipo de contato, nosso time do Brasil está aqui para apoiar vocês. Um overview bem rápido sobre a linha de produtos Sungrow. Hoje, a Sungrow tem uma das maiores linhas de produtos do mercado brasileiro, começando desde os inversores residenciais de 2 kW a inversores centrais de 3,4 megawatts. Todos esses inversores citados, exceto o inversor híbrido, que eu já explico o motivo, temos eles instalados no Brasil. Então, nós temos instalações com inversores centrais. Quem quiser conhecer mais sobre inversores centrais, quiser visitar uma usina real, nós temos aqui no Brasil para que vocês possam visitar, tá bom? A linha de inversores comerciais e industriais também composta por inversores de 12 e 20 kW, 36 e 60 kW e a nossa nova linha CX, o inversor de 25, 33, 40, 50 e 110 kW. Entrando na linha residencial, que é o nosso foco da apresentação de hoje, nós falaremos do inversor de 2 kW com 1 MPPT, 3, 4, 5, 6 e 8,3 kW com 2 MPPTs e também sobre o inversor de 20. Para a Sungrow, a nível mundo, pessoal, a linha residencial ela é considerada do 2 ao 20 kW. No Brasil, a divisão é um pouquinho diferente. No Brasil, nós consideramos do 2 ao 8,3 kW apenas para facilitar para vocês. Por quê? Do 2 ao 8,3 kW são inversores monobifásicos. O 12 e o 20, que pela Sungrow a nível mundo é considerado como um inversor residencial, ele já é um inversor trifásico. Mas nós falaremos também até o 12 kW, porque caso você pegue
uma casa de grande porte, com padrão de entrada trifásico, possa ser necessária a aplicação desses inversores. Então, nessa apresentação de hoje, nós detalharemos também. E também falaremos sobre o sistema de monitoramento Sungrow e o hardware de monitoramento da Sungrow. Então, essa foi uma explicação bem breve, bem rápida. Então, vamos falar aqui agora sobre, de fato, os conceitos aplicados aos inversores Sungrow. Então, daqui em diante, nós iniciaremos a apresentação técnica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte no chat. Dúvidas recorrentes eu vou responder no final desta apresentação. Mas é importante que vocês perguntem, tá? Por mais simples que seja a dúvida, pergunte. Esse é o momento e nós estamos aqui para ajudar vocês. Primeiro conceito que nós falaremos é o conceito de corrosão. Quando nós falamos em corrosão em sistemas fotovoltaicos, eu tenho certeza que para 90% das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça são as estruturas. Isso é comum, tá? Então, de fato, nós nos preocupamos muito com as estruturas quando nós falamos em preocupação com corrosão. Mas nós esquecemos que o inversor ele está também no mesmo ambiente que a estrutura está exposta. Isso quando não, o inversor ele está fixado na própria estrutura. Então, pessoal, se vocês não se atentarem, principalmente em regiões litorâneas, com alta densidade de cloreto de sódio presente no ar, e o seu inversor não estiver preparado para esse ambiente, o inversor vai sofrer com corrosão e você vai ter uma degradação precoce do seu bem, tá? Então, esta é uma foto de exemplo que eu deixo para vocês, uma foto de alerta. Este é um inversor fotovoltaico totalmente corroído. Então, se vocês notarem na foto da esquerda, nós temos os conectores MC4 e a corrosão ali visivelmente do lado externo e também do lado interno, tá bom? Mas vamos entender como que é classificada a corrosão, para nós então sabermos como isso deve ser interligado com os inversores fotovoltaicos. A ISO 9223, ela classifica a agressividade atmosférica nos metais e ligas metálicas em 5 categorias, do C1 ao C5. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o C1, C2, C3, C4, C5, mas é importante que você entenda o que são essas categorias. Então, vamos falar aqui um a um. Categoria C1, onde a corrosividade ela é classificada como muito baixa. Geralmente, eu não encontro categoria C1 em ambiente externo. Eu encontro somente em ambiente interno, um ambiente abrigado, onde eu tenho uma certa proteção. A categoria C2, a corrosividade é classificada como baixa. Geralmente eu encontro em áreas rurais. A categoria C3, a corrosividade é classificada como média. Geralmente encontrada em áreas urbanas. A categoria C4, a corrosividade é classificada como alta. Então aqui eu já tenho que começar a atentar ao inversor que eu vou colocar nessa instalação, pessoal. Geralmente ela é encontrada em áreas industriais ou costeiras de salinidade moderada. Então você está tendo uma área costeira, mas não tão próximo ao mar. Esse é apenas um exemplo para ficar claro o entendimento. E a categoria C5 é onde a corrosividade ela é classificada como muito alta. São áreas costeiras com alta densidade de cloreto de sódio presente no ar. São áreas que você está ali muito próximo ao mar. Quem mora em região litorânea é muito simples de compreender essa explicação. Por exemplo, algumas apresentações dessa que eu já fiz, em regiões litorâneas, beira-mar, você está passando na rua, você vê o semáforo está corroído, o radar está corroído, você entra no hotel, a maçaneta está corroída, e aí você começa a conversar com algumas pessoas, e um exemplo muito comum que me passaram nessas regiões, que meu ar-condicionado aqui dura no máximo 3 anos, depois eu tenho que substituir esse ar-condicionado. Porque quando você vai fazer algum tipo de manutenção, quando você vai fazer aquela análise do que ocorreu com aquele ar-condicionado, ele está totalmente corroído. Então, pessoal, atente-se ao inversor que vocês vão escolher, principalmente nessas regiões mais agressivas, tá? Falando aqui dos inversores da Sungrow, os inversores da Sungrow, todos os inversores residenciais, ele passa pelo ensaio da IEC 668-2-52. Eu resumi os ensaios realizados nessa IEC em 3 passos principais, tá? O primeiro passo é um teste de sulfur spray por 2 horas, numa concentração de 50 gramas de sal por litro de água. Então, é uma concentração salina pulverizando no inversor por 2 horas.
O segundo passo é um processo de secagem. Então, vou entrar com esse inversor dentro de uma câmara, vou colocar uma temperatura ambiente de 60 graus Celsius para que a água evapore e o cloreto de sódio fique, de fato, grudado ali na carcaça do inversor. E o terceiro passo é um processo que eu vou molhar esse inversor por 2 horas. Então, notem que essa é uma situação comum, principalmente a inversores que estão expostos a um ambiente externo, né? Só que, obviamente, aqui com uma agressividade maior para reduzir o tempo de ensaio. Esses 3 passos, ele tem uma duração de 8 horas. Então, cada ciclo tem a duração de 8 horas. O inversor precisa passar por 90 ciclos, ou seja, 720 horas de teste, e não pode apresentar nenhum ponto de corrosão. Então, após as 720 horas de ensaio, se o inversor não apresentar nenhum ponto de corrosão, então você recebe o seu certificado C5. Beleza? Pessoal, eu já adianto vocês que todos os inversores residenciais Sungrow são com resistência à corrosão grau C5. Quem precisar dos certificados, eu posso compartilhar com vocês, beleza? Então, esse foi o primeiro conceito, é um conceito bem importante. É importante que vocês levem esse conceito da corrosão em consideração no momento de escolher os inversores, beleza? O segundo conceito, nós falaremos aqui sobre o sobrecarregamento dos inversores. Como eu disse no início da apresentação, é uma dúvida que nós recebemos aqui todos os dias. Então, agora é a hora de responder para todos vocês como você deve dimensionar o seu inversor para que você chegue no sobrecarregamento máximo. De início, eu já adianto para vocês que não existe um valor fixo. Pessoal, quando vocês vêm lá no datasheet 30%, 40%, 50%, este é um valor comercial, é um valor médio. Mas, falando tecnicamente, é importante que vocês calculem de acordo com o local, com as características do local da instalação e de acordo com as características do módulo fotovoltaico que vocês vão utilizar, o sobrecarregamento máximo suportado pelo aquele inversor. Então, nós temos aqui 3 passos principais. O primeiro passo é você recalcular a tensão de circuito aberto da string, considerando a temperatura mínima da sua região. Por quê? Quando a temperatura cai, a tensão do módulo sobe, tá? Então, a tensão de circuito aberto do módulo, da string, né? Depois, com a tensão de circuito aberto corrigido do módulo, você vai calcular a tensão de circuito aberto da string, e a tensão de circuito aberto corrigida da string não deve ser superior à tensão máxima de entrada dos inversores. A tensão máxima de entrada dos inversores vocês encontram em todos os datasheets da Sungrow, mas já para deixar um exemplo para vocês, vocês estão vendo a setinha ali, onde nós temos máxima tensão de entrada fotovoltaica, 600 volts. Então, pessoal, a tensão de circuito aberto corrigida da string para a temperatura mínima, ela não deve ultrapassar, em hipótese alguma, 600 volts. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, você ter o VMP da string dentro do range de operação do MPPT para potência nominal. A Sungrow sempre disponibiliza para vocês informações detalhadas. Então, vocês têm 2 ranges de operação do MPPT. O range de operação do MPPT de forma full e o range de operação do MPPT para que o inversor consiga atingir a potência nominal. Então, este é o mais importante quando nós estamos falando em sobrecarregamento. Então, você deve sempre também, além de calcular a tensão de circuito aberto da string, fazer a correção para a temperatura mínima, vocês devem garantir que o VMP da sua string sempre esteja dentro do range do MPPT do inversor para que ele atinja a potência nominal. Então, pegando para vocês como exemplo, o inversor de 6 kW, o VMP da sua string deve estar entre 315 volts a 480 volts. Geralmente, pessoal, quando vocês respeitam o limite de 600 volts na tensão de circuito aberto, geralmente o seu VMP já cai dentro desse range. Mas os módulos, eles vêm evoluindo muito rapidamente.
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente trabalhava com módulo de 200 watts pico. Hoje o módulo padrão de mercado é um módulo de 400 watts pico. Então, em pouco tempo, dobrou-se a potência dos módulos e com isso as características de tensão e corrente também mudam. Então, para que você garanta a melhor performance do inversor, calcule a tensão de circuito aberto e também calcule a tensão de operação para que fique dentro do range do MPPT para atingir a potência nominal. Beleza? Esse é um ponto extremamente importante. Terceira regrinha, respeitar o IMP e respeitar o ISC. Para que você não danifique o inversor, o importante é que você respeite o ISC, que é a corrente de curto-circuito de entrada ali dimensionada no inversor. Então, pegando ali como exemplo aqui os inversores de 3 a 6, que vocês não ultrapassem mais de 12 amperes por MPPT, na corrente de curto-circuito. Nós temos também a corrente de operação, se vocês darem uma olhada ali, de 10 amperes. Pessoal, se vocês ultrapassarem a corrente de operação, o inversor vai limitar em 10 amperes, mas ele não danifica. O importante é não ultrapassar os 12 amperes no curto-circuito, tá? Mas lembre-se que, obviamente, se você ultrapassar os 10 amperes no IMP, o inversor vai fazer uma limitação na entrada e, com isso, você tem que levar em consideração essa desclassificação, tá? Talvez você tenha uma pequena limitação ou você tenha uma pequena redução na produção de energia ali no final do mês. Mas lembre-se também que nós devemos entender as características de operação do módulo. Nós temos os dados do STC, que são características encontradas em laboratório, e nós temos o NOx, que são características mais próximas à nossa realidade. Então, nem sempre eu vou ter 1000 watts por metro quadrado e eu não vou ter ali 25 graus na célula. A célula, obviamente, vai estar com uma temperatura mais alta, porque ela está absorvendo ali o calor do ambiente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, em resumo, para que você chegue no sobrecarregamento máximo dos seus inversores, você deve calcular de acordo com as características do local de instalação do seu inversor e de acordo com as características do seu módulo. Com isso, você chega no sobrecarregamento máximo do inversor. Imaginem o seguinte, só um exemplo rápido para a gente fechar esse assunto e ficar bem explicado. Se vocês estiverem trabalhando com um módulo de 330 watt pico e um módulo de 370 watt pico, o nível de tensão deles é muito próximo. Então, a quantidade máxima de módulos que você vai conseguir pôr por string é a mesma. E, consecutivamente, a quantidade máxima que você vai conseguir pôr de strings também é a mesma, porque o nível de corrente também é muito próximo. Só que você tem a mesma quantidade de módulos de 330 e a mesma quantidade de módulos 370, obviamente, no 370, seu sobrecarregamento é maior. Então, é por isso que não existe um valor fixo. O importante é respeitar os níveis de tensão e corrente de entrada do inversor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso time técnico está respondendo as perguntas no QA e nós podemos retomar lá no final da apresentação também as dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Eu sei que esse é um tema um pouquinho teórico, que existe muitas dúvidas, mas a gente está aqui para ajudar vocês. O próximo conceito, pessoal, falaremos aqui da parte de segurança. Uma proteção muito importante é a proteção contra a corrente residual. Os inversores, eles identificam se nós temos uma corrente de fuga do lado CC. Caso identificado uma corrente de fuga do lado CC acima de 30 miliamperes, o inversor faz a desconexão automática, caso ele esteja operando, e caso ele não esteja ainda entrado em operação, ele te dá um alerta de baixa isolação. Essa baixa isolação ela pode ser causada por vários motivos. Eu vou dar aqui alguns exemplos simples para vocês. Eu já peguei alguns casos de alguns instaladores que estavam fazendo as primeiras instalações. E aí, nessa ocasião, o instalador ele queria esconder o condutor positivo e negativo para que não ficasse à vista para quem passasse ali ao redor da instalação. Então, o que ele fez? Ele pegou o condutor positivo e negativo, e passou por dentro do rasgo do perfil de alumínio. Só que na hora que ele apertou o mid-clamp, o parafuso do mid-clamp rompeu a isolação do condutor, e o condutor, então, entrou em contato com a estrutura. Se isso ocorrer, o inversor vai acusar uma falha de baixa isolação, pessoal. Porque se o inversor entra em operação nessas condições, seria um risco à vida humana. Se ele entra em operação, nós teríamos, então, corrente circulando na estrutura, e se o instalador viesse por algum motivo encostar ali, ele pode tomar um choque e isso é um risco à vida humana. Então, a Sungrow sempre vai priorizar a proteção à vida humana. Um outro exemplo também
Neste caso, foi o oposto. O instalador ele esqueceu de acomodar corretamente os condutores. E aquele condutor ele ficou balançando com o vento, raspando numa parte do perfil e chegou também a romper a isolação. Então, o inversor, num primeiro momento, ele operava, depois de ali 3, 4, 5 meses, com aquele condutor raspando na estrutura, começou a acusar falha de isolação. Então, esse é um ponto que vocês também têm que tomar cuidado. Quando vocês forem lançar os condutores, principalmente em eletrocalha, pessoal, não puxem, tá? Porque na hora que aquele condutor trava, se você puxar, o risco de você também romper a isolação do condutor é muito grande. Então, são N motivos. Nós temos também falha de isolação nos conectores. Então, quando você tem um conector mal crimpado, ele pode não estar bem vedado. Essa má vedação, ela pode também ocasionar o problema de isolação. Um problema muito comum que nós pegamos em conectores é o seguinte: o inversor acusa a baixa isolação durante o período da manhã. E depois de um certo horário, 10, 11 da manhã, ele começa a operar. Geralmente, isso é ocasionado pelo orvalho da madrugada. Então, durante a madrugada, nós temos orvalho com uma umidade muito alta. Essa umidade acumula ali nos conectores. E aí o inversor, se essa umidade, obviamente, levar um contato à estrutura, o inversor vai acusar falha de isolação. E aí depois que o sol nasce, aquela umidade, aquela quantidade pequena de água evapora, e aí o inversor identifica que ali não existe mais um contato com a estrutura e ele entra em operação. Então, tomem cuidado, pessoal. Falha de isolação é muito provável que em algum ponto ali da conexão em corrente contínua, houve o rompimento da isolação. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, nosso time de pós-vendas está aqui para ajudar vocês. A gente liga aqui no nosso time de pós-vendas, eles acompanham vocês aí passo a passo na identificação dessas falhas. Falando de uma outra proteção, a proteção contra descargas atmosféricas. Todos os inversores da Sungrow possuem DPS tipo 2 do lado CA. E os inversores de 8.3 em diante possuem também DPS do lado CC e também do lado CA. Então, essa é uma grande vantagem. Eu vou explicar aqui para vocês os inversores residenciais um a um. E uma dúvida também comum, que eu preciso colocar nos inversores que tem DPS do lado CC e do lado CA um DPS externo? Fica a critério do projetista, tá bom, pessoal? Próximo passo. Falando aqui dos conceitos ainda de instalação. Quem já conhece os inversores Sungrow, vocês notam que os inversores eles são mais leves e são mais compactos. Então, eu trouxe uma comparação aqui rápida para vocês, falando aqui, por exemplo, do inversor de 12 kW. Tá? O inversor de 12 kW ele pesa 20 kg. Enquanto o concorrente 1 pesa 34 kg, o concorrente 2, 38 kg, o concorrente 3, 40 kg. Pessoal, não existe mágica. Para que a Sungrow consiga ter esses resultados, ela investe mais no processo de fabricação. Então, por exemplo, o inversor de 12 kW ele é totalmente fabricado em liga de alumínio. Enquanto alguns fabricantes fabricam a carcaça em ferro e somente o dissipador em liga de alumínio, a Sungrow investe um pouco mais e fabrica todo o inversor em liga de alumínio. Então, eu vou falar para vocês sobre esses benefícios lá na frente. Falando um pouquinho aqui ainda em conceitos de instalação, sobre as conexões, é uma dúvida também comum. Isaac, eu tenho um inversor residencial, eu posso instalar ele num padrão de entrada trifásico? Por parte do inversor, pessoal, sem problema algum. Tenham em mente que todos os inversores de 2 a 8.3 kW, eles são inversores monobifásicos. Indiferente se a conexão for fase-fase ou fase neutro, o importante é que ele tenha uma tensão de referência de 220 volts, beleza? Então, tendo a tensão de referência de 220 volts, você pode conectar o inversor sem problema algum. Dúvida recorrente também. Isaac, o padrão de entrada do cliente é monofásico 127. Consigo instalar um inversor? Consegue, mas para isso você precisa colocar um transformador para pegar essa tensão de 127 e levar para 220 volts, tá? Tenham em mente que para os inversores residenciais, vocês devem ter disponibilizado lá no padrão de entrada uma tensão de 220 volts. Se não tiver 220 volts, tem que colocar um transformador. Lembrando que a indicação também sempre transformador isolador.
Falando da conexão aqui do inversor de 12 e o de 20, né, que para Sungrow a nível mundo, ele também se aplica na linha de inversores residenciais. Os inversores de 12 e 20 kW, pessoal, são inversores trifásicos, 380 volts entre fases, 220 volts entre fase neutro. Então, se o seu padrão de entrada for trifásico, 220, 380 volts entre fases e 220 volts entre fase neutra, você pode fazer a conexão direta. Dúvida comum: Isaac, meu padrão de entrada é trifásico, 220, 127, e eu quero instalar um inversor de 12. Pessoal, para isso você precisa também colocar um transformador de acoplamento, tá? Porque senão não é possível fazer a conexão com a rede. Isaac, eu quero instalar um inversor de 12 kW trifásico num padrão de entrada bifásico. Consigo? Não. Obrigatoriamente, o padrão de entrada tem que ser trifásico para usar os inversores trifásicos da Sungrow. Pessoal, essa é uma dúvida que pode parecer simples para a maioria de vocês que estão ouvindo, mas a ideia aqui é que nós temos um público que está querendo entrar no mercado e, obviamente, um público que já tem bastante experiência. Um outro detalhe também bem interessante dos inversores trifásicos da Sungrow, os inversores trifásicos da Sungrow, você não precisa conectar o neutro, basta que vocês conectem as 3 fases. Isso é bacana porque você reduz o custo do projeto, você não vai precisar comprar aí o conector de neutro. Beleza, pessoal? Seguindo, falando agora do conceito de operação e manutenção. A Sungrow, nos últimos anos, vem investindo muito no quesito operação e manutenção. A nossa plataforma de monitoramento, que é o iSolar Cloud, que eu vou explicar logo em sequência, ela está deixando de ser uma plataforma de monitoramento e se tornando uma plataforma de gerenciamento. Então, dentro do iSolar Cloud, nós temos diversas funções para ajudar vocês na operação e manutenção, e os inversores, obviamente, têm que casar com essa tecnologia. Então, os inversores, eles possuem um algoritmo de identificação de falhas, são identificações de 14 falhas simples e 3 falhas combinadas, com uma precisão ali na medição muito boa. Então, você consegue fazer análise de tensão e corrente de entrada para identificar se a sua string está performando como deveria ou não. E, obviamente, se a sua string não estiver performando bem, você vai saber o momento exato de deslocar um técnico até a obra para que faça ali um checklist e, então, volte às operações de operação projetada. Falando do software de monitoramento, a nossa plataforma ela é chamada de iSolar Cloud. O iSolar Cloud ele está disponibilizado na versão web, onde você entra no navegador www.isolarcloud.com, ou você também pode entrar no aplicativo, na loja de aplicativos do seu celular e baixar o nosso iSolar Cloud, disponibilizado para iOS e para Android, tá? Então, você consegue acompanhar toda a produção de energia do seu sistema fotovoltaico, seja pelo seu celular, seja pela web. Mas o monitoramento da Sungrow, ele faz mais do que um simples monitoramento. Ele permite que você tome ações no inversor remotamente. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Pela plataforma web, por exemplo, ou até mesmo pelo aplicativo do celular, você consegue desligar, ligar o inversor, alterar os parâmetros de proteção, então tempo de reconexão, parâmetros de sobre-subtensão, parâmetros de sobre-subfrequência, que são parâmetros que possa ser necessário que você configure. Você vai conseguir fazer essa configuração sem ter que se deslocar até a obra. Isso vai te trazer uma economia na operação e manutenção desses inversores. Uma outra função também muito legal é o Wi-Fi Direct. Os inversores residenciais da Sungrow, eles possuem um display, mas caso você não queira fazer a operação do inversor pelo display, você pode pegar o seu celular, baixar o iSolar Cloud. O iSolar Cloud você faz a conexão direta no Wi-Fi do inversor e pelo seu celular você comanda o inversor sem a necessidade de, ao menos, encostar nele. Você vai fazer tudo pela tela do seu celular, tá? Um detalhe bem legal também é que todos os inversores residenciais da Sungrow, do 2 ao 20 kW, todos eles vocês receberão o stick de monitoramento Wi-Fi gratuitamente dentro da caixa do produto. Então não precisa se preocupar, vai ter um custo adicional para ter todos esses benefícios? Não. Pessoal, o monitoramento é gratuito e o hardware, que é o stick de monitoramento Wi-Fi, ele já está incluso dentro da caixa do seu inversor. Sendo que a configuração também é extremamente simples. Não precisa ser especialista para configurar
o monitoramento Sungrow, nós sempre priorizamos essa simplicidade na configuração, porque nós sabemos que em algum momento o próprio cliente pode precisar alterar a senha do roteador. Um exemplo simples para vocês. Quando o cliente altera a senha do roteador dele, obviamente é necessário você informar para o inversor que aquela senha mudou, mas você não vai precisar deslocar até o seu cliente para mudar a senha. O próprio cliente pode fazer isso porque é muito simples. Entrando no iSolar Cloud, você seleciona o método de configuração, coloca a nova rede do cliente, a nova senha. Simples. Está configurado. Eu sei que essa é uma dor de muitos instaladores com alguns outros sistemas de monitoramento disponíveis para o mercado. Pessoal, falando aqui sobre as soluções de referência, eu já abordei aqui para vocês a linha completa de inversores Sungrow, um overview que vai dos inversores de 2 a 3.4 MB de inversores centrais, mas o foco nessa apresentação é detalhar os inversores residenciais. Então, nós temos hoje disponível para o mercado brasileiro um inversor de 2 kW com 1 MPPT, 3, 4, 5, 6 e 8.3 kW com 2 MPPTs, todos esses inversores de 2 a 8.3 kW, monobifásicos. Nós temos os inversores também de 12 e 20 kW, que, como eu disse, para a Sungrow, mundialmente falando, se aplica como inversores residenciais, que são inversores trifásicos, 380 volts em trifases e 220 volts em trifase neutra. As características principais aqui dos inversores de 2 a 8.3 kW. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a alta eficiência, uma das maiores eficiências do mercado. 98,4% de eficiência máxima e 98% de eficiência euro. Isso é importante para você garantir a maior conversão de energia possível e no final do mês você produzir mais energia, né? Entregar mais resultado para o seu cliente. Os inversores são fabricados 100% em liga de alumínio. Isso faz com que o inversor seja mais leve, que o inversor seja compacto, que o inversor tenha uma melhor dissipação de calor. Tendo uma melhor dissipação de calor, eu tenho uma temperatura interna de trabalho melhor. Tendo uma menor temperatura interna de trabalho, isso faz com que a vida útil projetada do inversor seja maior. Pessoal, na linha residencial, nós optamos por investir mais na fabricação do inversor. Obviamente é mais caro eu fazer a fabricação de toda a estrutura mecânica do inversor em liga de alumínio. Nós poderíamos, obviamente, colocar um ventilador aqui dentro para melhorar essa dissipação de calor. Só que nós sabemos que numa aplicação residencial, nós devemos sempre reduzir a emissão de ruído. Então, se eu colocar um ventilador num sistema residencial, não tem como. Vai ter um certo ruído aquele inversor operando. Então, para que vocês não tenham esse transtorno de cliente reclamando sobre ruído, principalmente aplicações residenciais, que é um ambiente mais quieto, nós optamos por investir na fabricação do inversor em liga de alumínio para que ele troque calor de forma mais eficiente, sem a necessidade de colocar os ventiladores nessa linha residencial, tá bom? Então, por o inversor ser fabricado em liga de alumínio, ele também tem uma maior resistência à corrosão. Então, todos os inversores da linha residencial, resistência à corrosão grau C5. Então, eu expliquei para vocês lá no início, C1 ou C5. C5 são ambientes onde a corrosividade é classificada como muito alta. Então, seu inversor está projetado para esse tipo de ambiente. Como eu disse, o monitoramento já está integrado. Pessoal, vocês vão notar que um sobrecarregamento informado de aproximadamente 30%. Por que nós optamos colocar? Porque esse é um valor comercial. Nem todos aqui dessa apresentação ainda, obviamente, terão capacidade de calcular, mas ainda tem a capacidade de calcular o sobrecarregamento com os níveis de tensão e corrente do módulo e a temperatura mínima da região. Então, para que vocês tenham um valor mediano, está aí 30%, tá? Lembrando que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com o módulo que vocês estão utilizando e, obviamente, dependendo da temperatura mínima da região que vocês trabalham. Todos os inversores residenciais certificados no Inmetro em 220 e todos os ensaios também em 240 volts. Esse é um ponto importante. Quem está aqui em São Paulo, a antiga Eletropaulo exigia os ensaios em 240 volts, porque você precisa garantir que o inversor vai performar de acordo com o informado no nível de tensão nominal daquela rede. Então, aqui em São Paulo, nós temos boa parte da rede que a tensão nominal não é 220 volts, mas sim 240 volts, tá bom, pessoal? Então, a Sungrow tem todos esses ensaios. Caso vocês precisem, a gente pode compartilhar com vocês sem problema algum.
Aqui eu mostro para vocês o diagrama de blocos e a curva de eficiência dos inversores. Todas essas informações estão no datasheet do produto. Inclusive, isso daqui é parte do datasheet do produto, tá? E esses datasheets serão disponibilizados para vocês no nosso site. Logo em sequência, eu vou mostrar o caminho para que vocês consigam acessar todas essas informações. Então, notem que o inversor de 2 kW ele tem apenas um MPPT. Do 3 ao 6 tem 2 MPPTs. E notem que o inversor de 2 ao 6 ele tem DPS apenas do lado CA. O inversor de 8.3 foi o último inversor lançado na nossa linha residencial. Então, ele já contempla DPS tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Beleza? Mostrando aqui as conexões para vocês, para quem nunca viu a conexão do inversor. É muito simples, do lado de corrente contínua, são conectores MC4, que inclusive os conectores já vêm dentro da caixa do inversor. A conexão do stick Wi-Fi, ela é plug and play, você não precisa desparafusar ou parafusar nada, tirar cabo de dentro do inversor para conectar. É plug and play, pessoal. Encostou o stick Wi-Fi, ele vai fazer um clique, está pronto para operar. E a conexão do Born CA é um Born próprio da Sungrow, que também é fornecido dentro da caixa dos inversores para vocês. Isso daqui é uma foto dos inversores, é um design bem bacana. Eu nunca tive na Sungrow reclamação. A gente sabe que o cliente residencial ele é exigente. Já vi casos que o cliente residencial falava o seguinte: não tem como esconder esse inversor. Graças a Deus, no caso da Sungrow, eu nunca ouvi isso, tá? Porque a Sungrow também focou muito no design dos inversores. Falando em aplicações residenciais, o design também é muito importante, né? E entrando na linha de 12, para a gente finalizar aqui a linha de produtos, tá? O inversor de 12 kW, novamente, trifásico 380 volts, ele tem uma eficiência já que bate 98,6% de máximo e 98,1% de euro. É um inversor que tem 2 MPPTs, tem a função anti-PID, que nós teremos um webinar para falar somente sobre o anti-PID, o PID recovery, como opcional, é uma função bem bacana. Ele também tem um grau de resistência à corrosão C5, também possui DPS tanto do lado CC quanto do lado CA. São inversores que você recebe o stick de monitoramento Wi-Fi também dentro da caixa do inversor. É um inversor compacto, é um inversor leve. Vocês notaram na comparação com alguns outros inversores, né? Esse daqui é o diagrama de blocos, a curva de eficiência dos inversores. Então, pessoal, essas informações estão disponibilizadas para vocês no nosso site. Caso vocês queiram baixar os datasheets da Sungrow, basta entrar no nosso site. Então, acesse sungrow.com, clica no Brasil, tá? E você depois clica em produtos. Lá em produtos você tem acesso ao datasheet de todos os inversores Sungrow. Então essas informações que eu mostrei para vocês do diagrama de blocos, curva de eficiência, dados de tensão mínima e máxima de entrada, de corrente mínima e máxima de entrada, tudo isso vocês encontram no nosso datasheet. Qualquer dificuldade é só pedir também para o nosso time técnico que nós compartilhamos com vocês. A Sungrow tem mais de 1 gigawatt já disponibilizados aqui no mercado brasileiro. Então, graças a vocês, a Sungrow cresceu muito. É um produto muito bem aceito, principalmente pelo seu baixo índice de falha. Nós conseguimos, obviamente, esse baixo índice de falha, trazendo todo o know-how dos 100 gigawatts que a Sungrow tem disponibilizados no mundo para o mercado brasileiro. Então, a ideia é trazer todo esse know-how e não cometer os mesmos erros, que erro todo mundo comete, não tem como, mas não cometer no Brasil os erros cometidos no passado. Então, como nós temos muita experiência na fabricação de inversores, o índice de falha aqui no Brasil é extremamente baixo. Aqui algumas fotos de aplicações disponibilizadas por nossos parceiros. Caso vocês também tenham interesse em divulgar a foto de projetos de vocês, a Giovana do nosso time de marketing vai disponibilizar um e-mail. Nesse e-mail vocês podem mandar as fotos, que para nós será um prazer colocar nas apresentações e divulgar os bons trabalhos que vocês vêm realizando. E por último, falando, pessoal, do nosso time de service, acho que é um ponto também muito importante, né? Por mais perfeito que o inversor seja, mas pode ser que em algum momento seja necessário você fazer uma manutenção, ou de repente você fez uma instalação errada e seja necessário algum tipo de manutenção, uma reposição de peça ou algo do tipo. A Sungrow, como eu disse, está muito bem estruturada com seu time de suporte de serviços de campo.
Então, nós temos em São Paulo o gerenciamento dos serviços, que vai atender o Brasil todo. Nós temos engenheiros de campo Sungrow em São Paulo e na Bahia. Nós temos parceiros de serviço, como, por exemplo, a Solsist em Minas, a MS Service em Fortaleza, a Contrafo no Paraná e a Cisys aqui em São Paulo. Esses locais informados são as bases dessas empresas, mas essas empresas, obviamente, que atendem uma região aí muito maior, tá? Mas a ideia é que sempre nós tenhamos um time de apoio próximo a vocês para reduzir o tempo de resposta, tá? E nós temos também aqui em São Paulo o nosso time de logísticas e o nosso estoque de peças sobressalentes, que é a FTS Logistic. Então, quando você precisar de um reparo no inversor, não é necessário aguardar a peça vir da China. A grande maioria dessas peças nós já temos no nosso estoque em São Paulo, então a manutenção ela é feita de uma forma rápida e fácil, tá? Uma dúvida também comum, onde eu encontro os produtos Sungrow? Pessoal, entrando no nosso site, você também tem uma aba ali, onde comprar. Então, entrando nessa aba, clique em onde comprar, seleciona Brasil, e aí você terá uma lista dos distribuidores oficiais da Sungrow. Com qualquer um desses distribuidores, vocês podem comprar de olho fechado, tá? São distribuidores extremamente sérios e qualificados para trabalhar com os produtos Sungrow. E por último, tá, antes da gente entrar aqui nas dúvidas, lembrando vocês novamente do lançamento do nosso primeiro inversor trifásico 220 volts, um inversor que certamente vai ajudar muito vocês, tá? O SG25CX-SA. Próxima quinta-feira, anotem, tá? Próxima quinta-feira iniciaremos no mesmo horário, pontualmente às 10h30, falando desse inversor. Todos os detalhes, onde vocês encontram, quais as melhores aplicações, por que esse inversor foi desenvolvido e quais as vantagens em aplicá-lo, principalmente aqui no mercado brasileiro, tá? A Sungrow ouviu todos vocês, para nós é muito importante o feedback do pessoal que está em campo. Então, esse foi um produto desenvolvido especialmente para o Brasil, ouvindo todos vocês, e a Sungrow obviamente, vai cada vez mais buscar atender todas as necessidades que vocês nos trazem. Pessoal, então, fiquem à vontade em trazer as necessidades que vocês têm, as ideias que vocês têm, porque todas elas são muito bem-vindas, tá? Então, entrando agora aqui na parte de dúvidas, deixa eu pegar aqui com o nosso time as dúvidas principais que ocorreram aí no momento da apresentação. Caso vocês tenham dúvida, ainda dá tempo de mandar, tá? Lembre-se que tem o campo de Q&A aí embaixo para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Quer me falar a dúvida aqui? Mais fácil. Tá, deixa eu abrir aqui, pessoal, as dúvidas, só um momentinho. Me passa ela, que acho que é mais fácil para responder, já é mais direto. Pessoal, vamos lá, ó, uma dúvida aqui, ó, bem bacana, perguntando sobre o dimensionamento das strings do inversor. Então, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a apresentação, tá? Para ilustrar para vocês, para ficar uma compreensão mais fácil. Voltando aqui, então, na parte de conceitos, dimensionamento das strings. Pessoal, principal, tá? Fazer a correção da tensão de circuito aberto da sua string para a temperatura mínima da sua região. Então, você vai pegar a temperatura mínima da sua região, vai recalcular a tensão de circuito aberto da string. Como que você faz isso? Todos os datasheets, eles te informam o coeficiente de variação de tensão em relação à temperatura. Então, você vai aplicar esse coeficiente de variação de tensão considerando a temperatura mínima da sua região e você vai chegar, então, na tensão de circuito aberto corrigida do seu módulo. Feito isso, você vai pegar qual que é a tensão máxima suportada por esse inversor. No caso dos inversores residenciais, 600 volts. Então, 600 volts dividido pela tensão de circuito aberto corrigido da string, você vai chegar na quantidade máxima de módulos que você pode ter por string. Lembrando que aqui nós estamos falando em quantidade máxima, então vocês têm que arredondar para baixo. Lembrando que nós teremos um webinar só para detalhar
esses cálculos. Então, nós faremos os cálculos junto com vocês. Eu vou pegar um datasheet de um módulo para ter como exemplo, vou pegar um inversor como exemplo, e nós faremos junto o cálculo passo a passo, tá? Depois, falando aqui em níveis de corrente, você sempre deve garantir que a corrente de curto-circuito da string não ultrapasse a corrente de curto-circuito máxima projetada do barramento do inversor. Então, no caso dos inversores residenciais, 12 amperes. Então, pessoal, a corrente de curto-circuito da sua string, no pior caso, ela nunca deve ultrapassar os 12 amperes, tá? Um fator também bem importante que nós vamos detalhar no próximo webinar, lembre-se que a corrente é proporcional à irradiância, tá? Então, alguns momentos nós temos picos de radiação. Então, a corrente ela pode ser um pouco superior àquela informada no datasheet, por exemplo, nas condições de STC. Então, isso também tem que ser levado em consideração no momento do cálculo, tá? Mas o importante é, falando em corrente, não ultrapassar a corrente de curto-circuito. Novamente, se você ultrapassar a corrente de operação, que são os 10 amperes, o inversor vai limitar em 10 amperes. Então, imagine que a corrente de operação da sua string ficou em 10,2 amperes. E a corrente de curto-circuito ficou em 11,5 amperes. Não tem problema nenhum. Você está respeitando a corrente de curto-circuito, não vai danificar o inversor. A corrente da string ficou em 10,2 amperes. Se chegar a 10,2 a string, o inversor vai limitar em 10. Mas, novamente, lembre-se que nós temos perdas, né? Então, possa ser que você não atinja esses 10,2. Esse 10,2, se você estiver levando em consideração a situação do STC, é uma situação que ocorre em laboratório. Lembrando que na vida real nós temos algumas desclassificações. Beleza, pessoal? Ficou claro? Deixa eu ver aqui se nós temos alguma outra pergunta. Boa, uma outra pergunta e um complemento aqui passado pelo nosso time, tá? Falando dos inversores residenciais, pessoal, qualquer problema que vocês tiverem, tá? Se for constatado um problema que seja a garantia, nós iremos trocar o seu inversor para que seja feito de uma maneira mais rápida, para que o tempo de resposta diminua. Então, deu problema no seu inversor, foi constatado que está dentro da garantia, você receberá uma peça nova. Você não precisa aguardar o tempo de manutenção, tá? Esse, de fato, é um detalhe bem bacana e é um grande diferencial Sungrow. Alguma outra pergunta? Sobre o prazo de garantia, são 5 anos, tá, pessoal? Uma pergunta também bem bacana. Garantia padrão dos inversores Sungrow são 5 anos. A Sungrow disponibiliza garantia estendida. E essa garantia estendida vocês podem conversar diretamente com o nosso time comercial. Isso foi muito bem detalhado pelo Rafael na apresentação passada. Pessoal, acredito que seja isso então, tá? Muitas perguntas nós temos aqui, mas nós vamos responder individualmente para cada um de vocês, tá? Bom, mais uma pergunta então. O iSolar Cloud é gratuito? Sim, pessoal, o iSolar Cloud é gratuito. Qualquer inversor residencial, como eu comentei com vocês, você recebe o stick de monitoramento Wi-Fi. O stick de monitoramento Wi-Fi é gratuito, vem dentro da caixa do inversor, e o uso da plataforma, o iSolar Cloud, também é gratuito, tá? Não tem custo adicional para utilizar a nossa plataforma. Próxima pergunta, também bem interessante. Qual que é a diferença entre parametrizar o inversor pelo aplicativo, pelo iOS ou pelo Android, ou pela página web? A configuração, pessoal, você consegue fazer todas as configurações, tanto no aplicativo quanto na versão web. A versão web ela é um pouco mais detalhada em partes de monitoramento. Então, nós temos algumas funções de monitoramento, gerenciamento de equipes também, no qual esse gerenciamento você faz dentro da versão web. Mas a configuração do inversor, você consegue alterar todos os parâmetros, tanto pelo aplicativo quanto pela versão web. Próxima pergunta.
Bom, uma pergunta muito legal. Isaac, instalei um inversor. Quando o inversor entra em operação, a tensão da rede sobe. Pessoal, nós também teremos um webinar para detalhar isso, tá? Mas passando um resumo aqui para vocês. O inversor fotovoltaico, ele é fonte de corrente, ele não é fonte de tensão. Então, ele sempre vai acompanhar a tensão da rede para saber se ele pode operar ou não. Então, nós temos o limite de sobre e subtensão, que ele é definido pela BNT NBR 16149, e mais 10% para sobretensão e menos 20% para subtensão. Então, quando o inversor entra em operação, ele começa a injetar uma corrente, tá? Se ele encontra algum ponto de alta impedância, essa impedância eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Dimensionamento de condutor mal feito. Então, por exemplo, você precisaria usar um condutor de 10 milímetros, você usou um de 2,5, aquele condutor não suporta a corrente injetada pelo inversor, é um ponto de alta impedância. Isso pode fazer com que a tensão da rede suba naquele ponto, mas não porque o inversor está gerando uma tensão, mas sim injetando uma corrente no qual, encontrado um ponto de alta impedância, fez com que a tensão suba. Um outro ponto também, má conexão. Então, se você estiver com esse problema, cheque todas as suas conexões em corrente alternada, tá? Em todos os manuais Sungrow, nós damos o torque necessário de conexão para vocês. Então, é importante checar todas as conexões. O último exemplo que eu vou deixar aqui para vocês é incomum, mas eu já peguei nessa trajetória de solar, pessoal. Era um mau contato interno do disjuntor. Então, o disjuntor, ele fechava o contato, quando você testava a continuidade, tinha continuidade, você media a tensão dos dois lados, mas ele tinha um mau contato interno. Então, também era um ponto de alta impedância que estava fazendo a tensão subir quando nós injetávamos uma corrente ali, tá? Então, em resumo, esse aumento de tensão, ele está vinculado ao inversor injetar corrente. Então, você tem que rever aí toda a sua instalação, desde a saída do inversor ao padrão de entrada, beleza? Mas não é o item comum. Pessoal, também um ponto aqui importante, tá? Não é simplesmente você chegar e fazer alteração do parâmetro de proteção do inversor. Ah, o inversor está aqui com o inversor, a tensão nominal é 220 volts, o sobretensão tem que ser em 242. Você não pode pegar esse sobretensão e subir lá para 260, sendo que o seu nominal é 220 volts. Lembrando que a gente sempre tem que respeitar a BNT NBR 16149. Para o inversor, não é problema subir esse nível de tensão, mas pode ser um problema para os equipamentos conectados naquela rede. Será que aqueles equipamentos suportam? Então, tomem cuidado. A recomendação Sungrow é sempre você manter o inversor configurado de acordo com a BNT NBR 16149. Pessoal, acho que é a última pergunta aqui, porque nós já estouramos aqui o tempo de mais de 1 hora. Certamente alguém tem compromisso e nós precisamos ainda divulgar o ganhador aqui da lembrancinha Sungrow, que é um kit home office. Bom, uma pergunta legal. Inversores híbridos. Pessoal, deixa eu tentar ser bem breve aqui. Eu fico um pouco chateado quando eu falo desse assunto, porque é o seguinte, não só a Sungrow, mas muitos fabricantes, eles possuem inversor híbrido, bateria pronta para entrar no mercado. A Sungrow tem um inversor muito bom. O primeiro inversor que nós vamos trazer para o mercado brasileiro é um inversor híbrido de 5 kW para aplicações como backup. Uma bateria de lítio-íon, com a joint venture que nós temos com a Samsung, de 4,8 kWh. É um sistema que está pronto para a gente instalar, só que infelizmente no Brasil ainda nós não temos norma para isso, tá? Então há mais de 2 anos, há 3 anos eu participo do desenvolvimento das normas, mas infelizmente existe um processo burocrático ali muito grande até finalizar o desenvolvimento dessa norma, até passar por consulta pública, até que ela seja lançada. É um processo burocrático muito grande. Nós teríamos outras saídas, como, por exemplo, o Inmetro lançar uma portaria complementar, colocando sistemas com armazenamento de energia, tá, dentro do escopo de ensaios. Mas a gente também depende do Inmetro. Então, assim, existem algumas outras saídas, não só a resolução normativa, tá? Mas, infelizmente, se a Sungrow vender para vocês hoje um sistema híbrido,
a concessionária, principalmente em aplicações residenciais, tá? Ela não vai aprovar o seu projeto. Então, a Sungrow optou por esperar, por fazer da maneira correta. A gente sabe que tem fabricantes que certificam o inversor híbrido somente como sistema on-grid, mas isso não é correto. Se o inversor é híbrido, ele tem que ser certificado como híbrido. Não dá para certificar 50% de um produto. Pessoal, isso é perigoso, isso pode matar pessoas. E a gente sabe que quando começar a acontecer problema, não é o fabricante A ou o fabricante B que lançou o inversor sem ser testado, o inversor que foi certificado 50% dele. É sistema fotovoltaico que matou uma pessoa, é isso que vai estar em todos os jornais. Então, assim, eu particularmente nem gosto muito de entrar nesse assunto, porque eu fico extremamente decepcionado com algumas coisas que eu já vi acontecendo, mas essa é a realidade do mercado, tá? E aí, quem quiser também conversar sobre sistemas híbridos, sobre tecnologia, sobre o que já tem desenvolvido, sobre como está o cenário atual do mercado, pessoal, aí sim eu tenho o maior prazer de conversar com todos vocês sobre isso, tá? Fiquem à vontade para me chamar. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Pessoal, dúvida recorrente. Como explicado, os inversores de 2 a 8.3, eles são inversores monobifásicos, tá? Indiferente se a conexão for fase-fase ou fase neutro, o importante é que vocês tenham uma tensão de referência chegando no inversor de 220 volts. E não se preocupa, não precisa configurar o inversor, se é fase-fase ou fase neutro. Ele identifica isso automaticamente, tá? Então, chegamos aqui ao fim das perguntas. Nós temos muitas perguntas, nosso time vai continuar respondendo, tá? Pessoal, nós preparamos um brinde para vocês, para essa apresentação, que é um kit que nós chamamos de Kit Home Office. E durante a apresentação, o nosso time de marketing aqui sorteou uma pessoa e nós vamos divulgar o ganhador agora. Esse ganhador vai ganhar um puff Sungrow bem bacana aí nesses tempos de home office. Você pode colocar ele lá fora da sua casa, lá no seu jardim, para você tomar um sol. Lembrando que a gente tem que tomar aí pelo menos uns 15 a 20 minutos de sol todos os dias. Vai ganhar um copinho também, um caderno e uma caneta da Sungrow. O ganhador, pessoal, o time de marketing da Sungrow vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço e para fazer o envio, tá? Então, deixa eu verificar aqui com o nosso time de marketing quem foi o ganhador. Um minutinho. Pessoal, o ganhador desse sorteio foi Evandro Huck. Então, o nosso time de marketing vai entrar em contato contigo, tá bom, Evandro? Então, você ganhou um puff inflável da Sungrow, você ganhou um caderno, uma caneta e um copinho da Sungrow. É um brinde, é uma lembrancinha para que vocês sempre tenham a Sungrow próximo de vocês aí, tá? Pessoal, nos próximos nós também teremos sorteios, beleza? Vou conversar aqui, vou pedir muito para os dois diretores que estão aqui na minha frente, diretor Ricardo e Rafael Ribeiro, que em algum momento nós sorteamos algum inversor, talvez o último webinar do ano seja um detalhe bem bacana fazer um sorteio de inversor, tá? Mas esse brinde aí é para vocês lembrarem da Sungrow. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Foi muito legal as dúvidas que vocês enviaram. Todas as dúvidas serão respondidas aqui pelo nosso time, tá? Ninguém vai ficar sem resposta. Todos vocês receberão um e-mail e nesse e-mail eu vou compartilhar também com vocês o guia de instalação dos inversores. Então, lá tem o passo a passo de como você vai receber o inversor e como instalá-lo fisicamente aí na sua casa ou na casa do seu cliente, tá bom? Então, a Sungrow tem várias informações, a ideia é compartilhar tudo com vocês, para que vocês se sintam confortável e gostem de trabalhar com Sungrow, esse é o ponto principal. A Sungrow se tornou número 1 em market share no mercado brasileiro em potência instalada aqui em apenas 3 anos, graças a vocês, tá? Então, a ideia é sempre manter esse contato próximo e solucionar todas as dificuldades que porventura vocês venham a ter. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos.
E até a próxima. Não se esqueça que na próxima quinta-feira, às 10h30, nós estaremos juntos novamente para falar do lançamento do inversor 25CXSA. Muito obrigado e boa tarde a todos.